Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Complexo Cultural Funarte-MG. A Funarte é um órgão do governo federal cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. É um prazer recebê-los aqui. Este teatro conta com 144 lugares e 2 saídas de emergência localizadas ao fundo da plateia. Pedimos por gentileza que desliguem seus celulares. Tenham um bom espetáculo. Olá! Curioso. Muito curioso. Muito curioso. É curioso saber que a palavra agnosia descreve a incapacidade de reconhecer objetos comuns. A agnosia é esse estado peculiar do cérebro, no qual uma pessoa não reconhece objetos, sons ou pessoas, mesmo as suas funções sensoriais estando intactas. Imagine só por um momento. Olhar para um objeto comum como essa caneca e não ter ideia do que é ou para que serve. Alô? Não. Oi, amigo. Oi. Eu tô bem, sim, e você? Eu tô escrevendo bastante, sim. Tá bem. Tchau, tchau, até mais. Essa confusão podia ser hilária, mas também revela o quanto o nosso cérebro pode ser misterioso. Ele é capaz de captar as informações e até misturar elas. E quando isso acontece, a gente nem sabe dizer como. Por exemplo, você. Alguma vez você já não conseguiu descrever suas emoções? Você já passou por isso? Sim. Isso pode ser o caso de alexithymia. Alexithymia é esse estado no qual uma pessoa está tão desconectada de si mesma que nem consegue descrever como se sente. Imagine que alguém lhe pergunta: como você está? E você fica tipo: eu tô feliz. Não, eu acho que eu tô triste. Não, eu fome. Isso aí podia quase virar uma questão existencial. Como aquela velha pergunta: o que veio antes? O ovo ou a galinha? Eu conheci um cara uma vez que toda vez que alguém lhe perguntava: como você está? Ele simplesmente respondia: tô vivo! Eu gosto dessa resposta. Ela é simples, é direta ao ponto. E às vezes, a resposta mais simples é a melhor de todas. Só que toda essa situação me faz me questionar: o que é realmente difícil de colocar em palavras? A língua, às vezes, pode ser quase inefável. Algo que é tão sublime, maravilhoso ou horrendo, que nem conseguimos colocar em palavras, mas o que? O que é realmente impossível de colocar em palavras? O que não conseguimos traduzir? As fobias.
sem pedir licença, transformando até o pensamento mais simples um verdadeiro labirinto de terror. É como ficar preso numa teia invisível em que a simples menção daquilo que a gente teme é capaz de fazer tremer até a alma. O pior é que às vezes nem sabemos como isso acontece. Como algo tão pequeno pode ser o centro do nosso pior pesadelo. Às vezes é mais simples do que parece. Na nossa mente, ela guarda num lugar escondido uma caixinha cheia dos nossos piores temores, pronta para ser aberta quando a gente menos espera. Por exemplo, vocês sabiam que existe até o medo de palavras longas? Pois é, a hipopoto, monstro, sesc, pedalho, fobia. Parece que eu só juntei um monte de palavras, mas não. Ela existe. Ela é o medo de palavras longas e quem a tem fica morrendo de medo só de ouvir a palavra. Mas falando sério agora, a nossa mente, ela é uma verdadeira máquina de medos. Cada um tem a sua. Essas fobias são mais comuns do que a gente pensa. Por exemplo, alguns de vocês têm medo de altura? Eu tenho. Ou já ficou num lugarzinho apertado e ficou se tremendo de medo. Começou a surtar. Pois é, a acrofobia e a claustrofobia são dois exemplos de como a nossa mente pega uma coisinha pequena e transforma em um monstro horrível. Sabiam que existe até o medo de pato? É sério. A natidaifobia é esse medo de estar sendo perseguido por um pato, mesmo quando não tem pato nenhum no local. Pior que isso, só a nomofobia, que é o medo constante de ficar sem rede de celular ou sem bateria. Mas, parando para pensar, quem nunca ficou com o celular descarregado, ficou morrendo de medo de ficar desconectado do mundo, de perder alguma coisa?
Afinal, o verdadeiro desafio é conviver com esses irmãos, porque eles vão estar lá de uma maneira ou de outra. E às vezes a experiência é mais importante do que qualquer explicação. E os medos, eles não fazem tanto sentido. Eles falam da nossa fragilidade, mas é isso que nos faz humanos. Medo, fragilidade, as coisas que não conseguimos explicar. Tem algo nele que simplesmente foge à razão. Mas não. A gente não consegue aceitar isso. Somos a geração da satisfação. Queremos saber e tirar satisfação até de coisas que nem têm tanta importância assim. A internet, por exemplo, virou uma verdadeira casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana é um ditado que vem lá da Idade Média, com a rainha Joana I, que foi responsável por regulamentar os bordéis para as meretrizes. Ela era quase uma mãe. E com o tempo, esse ditado passou a designar qualquer lugar sem muita regra ou ordem. Só que essa falta de regras pode deixar as pessoas mais mandorrentas, mais certinhas, como se estivessem a ver navios. A ver navios é um ditado português que surge após o desaparecimento de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Os portugueses subiam até o morro de Santa Catarina, em Lisboa, e ficavam aguardando o seu retorno. Mas isso nunca aconteceu. Como os nossos planos, que às vezes falham, nos deixando frustrados. Só que para planos frustrados temos um ditado brasileiro também: dar com os burros nada. Dar com os burros nada vem da época dos exploradores de café. Eles tinham que atravessar terrenos lamacentos com seus animais de carga. E muitas vezes acabavam perdendo esses animais no meio do caminho. Só que todas essas frustrações podem levar a situações que acabam em pizza. Mais um ditado brasileiro que nasce aqui com um time de futebol lá no século XX. Eu não posso dizer qual time, mas é aquele que não tem mundial. Depois de uma crise, houveram várias discussões que não levaram a solução nenhuma, mas terminaram numa grande refeição de pizza. Por outro lado, comer com os olhos. O que vocês estão fazendo com a minha pizza? Vem lá da Roma Antiga. Em algumas cerimônias, os convidados não podiam comer as comidas ofertadas aos deuses, podendo apenas apreciá-las visualmente. Eu acho que eles ficavam pensando na morte da bezerra. Esse é um ditado bíblico que remonta a história de Absalão, que sacrificou a bezerra de seu filho mais jovem para oferecê-la a Deus, deixando a criança triste, reflexiva. Cuidado com o que vocês falam. As paredes têm ouvidos. Esse ditado vem lá da rainha Catarina, que, desconfiada de conspirações, mandou construir paredes com buracos para ouvir as conversas alheias. Uma verdadeira bisbilhoteira. Mas isso não aconteceu aqui. Foi lá onde Judas perdeu as contas. Mais um ditado bíblico que remonta a história de Judas Iscariotes, que após trair Jesus e se suicidar, teve seu corpo encontrado sem as botas, que supostamente continham o dinheiro dessa traição. Só que uma ação mais infrutífera do que procurar as botas de Judas é ser considerado de meia tigela. De meia tigela também é um ditado brasileiro, que nasce lá na época da escravidão, quando se
escravizados faziam tarefas que seus senhores não consideravam boas o suficientes, eles recebiam apenas metade da sua refeição diária, simbolizando que o serviço estava mal feito. Com o tempo, essa expressão passou a ser usada para qualquer coisa ou pessoa sem utilidade. Mas essa expressão também faz a gente pensar sobre o quanto é importante conhecer a história das palavras, expressões que usamos e pensar também se devemos continuar usando elas. Mas já que estamos falando de injustiça, por que não falar de segurar fé? Essa expressão nasce de uma prática da França feudal, na qual os servos ficavam de costas para os seus senhores, segurando velas, enquanto eles desfrutavam dos seus momentos de intimidade. É curioso pensar que antigamente aconteciam essas situações inusitadas. Mas, já que a gente está falando dos tempos antigos, por que não falar das pessoas das vilas rurais que não poderiam pensar em confiar em bancos, instituições financeiras para guardar seu dinheiro? Por isso, elas preferiam guardar debaixo do seu próprio teto. E adivinhem só onde elas guardavam? Em suas meias. É assim que surgiu o pé de meia. Aquelas meias surradas que você nem daria atenção. Elas não guardavam só os pés, não. Elas guardavam sonhos, esperanças daquelas pessoas. Isso me lembra de uma outra época. Uma época na qual as estradas de barro eram muito comuns. Imaginem isso. Uma comunidade reunida para ir à igreja. Por aquelas estradas de barro, lamacentas, mesmo em dias de chuva. Manter o interior da igreja limpo, uma tarefa impossível. Até que alguém teve uma grande ideia. O limpador de solas. Um dispositivo simples, mas muito eficaz. Mas aí algumas mentes maldosas começaram a associar o dispositivo e quem os usava, já que eram as pessoas que iam a pé para a igreja, a uma suposta falha de caráter. As pessoas indo com seus pés sujos, seus pés frios em dias de chuva para a igreja e ainda recebendo essa alcunha. Pé frio. Pé frio é aquele que traz má sorte ou azar, porque para alguns custa a sorte, para outros a vida ou a saúde e até os olhos da cara. Foi o que disse o espanhol Diego de Almagro ao perder um de seus olhos em uma batalha. Defender os interesses da coroa espanhola me custou os olhos da cara. Na Segunda Guerra Mundial, havia um ditado muito conhecido: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Mas adivinhem só, nós fomos. As tropas brasileiras se uniram às tropas americanas em uma batalha na Itália. E por isso os militares adotaram uma cobra fumando como seu símbolo. Por falar nos militares, o termo puxa-saco também vem deles. Os soldados de mais baixa patente tinham que carregar os mantimentos dos seus superiores. E assim nasceu o termo. Língua portuguesa. Tantas expressões vindas de tantos. Fulano falava, Beltrano se repetia, Ciclano passava. Fulano, Beltrano e Ciclano. Essas palavras vêm lá do século XIII, do espanhol e também do árabe. Fulano significa tal. Beltrano era uma variação de um nome comum na Península Ibérica e Ciclano
pessoas que estavam sempre em eventos sociais eram comparadas ao arroz. Isso porque o arroz doce era sobremesa obrigatória nas festas, tanto no Brasil quanto em Portugal. E assim surgiu o arroz de festa. Mas, para quem está sempre por aí, é melhor ser um arroz de festa do que um santinho do Paulo. Esse ditado nasce aqui no Brasil também, na época da coroa, quando a coroa cobrava altos impostos sobre ouros e outras riquezas. Por isso, os mineradores iam até as minas, pegavam seu ouro e os escondiam em santos de madeira ouro. Esses aí eram os verdadeiros 171. 171. 171. Onde é que eu vi isso? 171. Aqui. Artigo 171 do Código Penal Brasileiro diz: obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Mas, para quem está sempre por aí, é melhor ser um arroz de festa, é melhor guardar o dinheiro na meia, o santinho do pau louco, do que fazer uma vaquinha com a galera. Esse ditado também é brasileiro. Ele vem de um outro time de futebol, lá nos anos 60. A torcida do Vasco da Gama juntava a quantia de R$ 25.000 para dar aos jogadores em caso de vitória. Se fosse menor que essa quantia, era chamada de vaquinha. Mas tudo isso não passa de um diálogo elíptico para induzir ao descanso do bovino. É uma conversa mole para boi dormir. O que realmente interessa é que a língua portuguesa é tão rica que muito provavelmente eu e vocês não conhecemos nem metade das palavras, muito menos seus significados. Outro dia eu li um texto que bagunçou a minha mente e eu quero compartilhar um trechinho com vocês. Em meio à bucólica vila rabicunda, residia um dandy de anota e prolixo, Gustavo, cuja alcunha entre os eruditos locais era o Pensador. Este personagem, imbuído de um intelecto eu, seu senhor, habitava um excesso onísio, uma bastilha incólume às vicissitudes das agitações da urna. Será que você pode ler o próximo parágrafo para mim? Um recurso inusitado, mobilizando cientistas estudiosos, científicos próprios e psicanalistas, aportou na vida. Eles buscavam a sagacidade de Gustavo Nobre sobre um tema capcioso, a repercussão dos eflúvios fósseis no psiquismo humano. Gustavo, embora de aparência atolenada, era uma sumidade em séries científicas e recebeu os visitantes com um sorriso plano, pronto para emergir no abuso daquela intuição. O conclave entre eles se estendeu ad infinitum, oscilando entre a parcimônia das evidências empíricas e a imensurável profundidade de suas conjecturas. Gustavo, com seu espírito pedante, prontamente repudiava as teorias que lhe pareciam ignóbeis, articulando seus contra-argumentos com uma acrimônia que deixava seus interlocutores estupefatos. Entretanto, um tumulto irrompia na praça central da vila. A plebe, instigada por um perdular e belicoso ditador, Ricardo, insurgia-se contra as excentricidades governamentais do prefeito. Ricardo, um indivíduo pérfido, manobrava a situação, visando usurpar o pecúlio comunitário para fins inconfessáveis. Entenderam? Eu entendo bastante coisa. Tem bastante palavras estranhas, não tem? Pois é. A língua portuguesa é tão rica, mas eu não quero induzir ou legiferar vocês a nada. Você do legislativo. Na verdade, eu quero sim a uma análise. O
português tem cerca de 370 mil palavras. E quantas delas a gente conhece? Eu diria que é impossível de dizer. Mas eu quero brincar com mais algumas. Chauvinismo. Sabe o que significa? Na raiva pra gente, eu já ouvi essa palavra, Eu eu já sei também. seu significado. É alguma coisa à moda de. Porque esse nismo normalmente é uma terminação que usa para poder colocar quando é embasado, baseado em alguma coisa. Tem significado atrás. Chauvinismo é uma palavra que se refere a uma atitude de extrema lealdade e patriotismo, mas mais amplamente pode-se ter um comportamento excessivamente zeloso ou fanático em relação a uma causa. A palavra vem do francês chauvinisme e tem origem no soldado francês Nicolas Chauvin, que era conhecido por seu patriotismo exacerbado por suas atitudes nacionalistas. Acho que eu vi isso outro dia no Instagram. Você não faz nada. E aí? Esse qual é? Mas qualquer assim, fazendo vida, pode ser usada para descrever o som de algo que estoura, como uma mão, muito bom. A origem da palavra explicar nem sempre, mas parece que está relacionado ao som onomatopeico do estouro ou explosão que é visível. Esse vasto conjunto de palavras, ou léxico, nos fornece uma capacidade ímpar de expressão e de compreensão, mas também revela o quanto a gente ainda tem que aprender sobre a nossa própria língua. É muito curioso pensar que, mesmo sendo falantes nativos, conhecemos apenas uma partezinha desse universo linguístico. Cada palavra é uma porta para novos mundos, e cada frase é uma possibilidade de conhecer melhor um pouco da experiência humana. Nós nos perdemos e nos encontramos nas tramas da nossa própria língua. Mas a língua também não é só esse veículo do pensamento racional. Claro que não. Ela também revela nossos desejos, nossas vontades, nossas idiosincrasias, que é a predisposição que cada pessoa tem para reagir diferente a diferentes estímulos. Por exemplo, vocês já ouviram falar de alguém que teve um desejo muito estranho, uma vontade que ninguém sabia explicar? Ou de uma pessoa grávida que teve esse tipo de desejo? Pois é. É engraçado pensar que em momentos únicos da vida, como a gravidez, as pessoas podem ter essas vontades, como a vontade de comer tijolo ou outras substâncias não alimentícias. Esse fenômeno é conhecido como picamalácia. E a picamalácia pode sim parecer muito esquisita, mas é só mais uma expressão das nossas necessidades físicas, biológicas e até culturais. Só que para mim, a minha picamalácia, o meu desejo esquisito, é entender a língua portuguesa. E não só saber todas as palavras, mas saber que por trás delas mora a nossa história, mora a nossa origem, tudo isso envolto por uma língua rica que nos envolve, que nos define e faz cada dia mais a gente entender um pouquinho sobre quem somos. Porque afinal, nós somos muitos. O português, ele é falado por cerca de 270 milhões de pessoas ao redor do mundo. É a sexta língua mais falada do planeta e isso é muita coisa. Principalmente se a gente considera a riqueza dos seus dialetos, a diversidade das suas variantes e como a nossa língua foi construída por tantas culturas ao longo do tempo. Quando nos deparamos com essa riqueza da língua e também com a excentricidade dos nossos desejos, nos deparamos com a complexidade da vida humana. A língua portuguesa, com todas as suas palavras e expressões ricas, é
só um reflexo desse mosaico fascinante que é a própria vida.